Vamos Bom ter... dia, Oi, bom dia a todos os agora ouvintes sim. da 96 FM. Oi, Edson, nos ouve perfeito? Tá tranquilo? Dá pra gente conversar? Tranquilo, perfeito. Então tá joia. O Edson Bicalha é presidente do Sindicato dos Químicos. No meio de toda essa crise que se instala, Edson, como é que vai ficar o funcionamento do setor durante essa quarentena? Bem, nós estamos aqui com várias empresas, nós estamos fazendo vários tipos de atendimento, né? Nós temos das mais diversas situações. As empresas, nós estamos orientando no primeiro momento que as empresas concedam férias coletivas, primeiro àqueles trabalhadores de risco com mais de 60 anos. E na sequência, que todos os trabalhadores possam sair em férias coletivas para evitar demissões. Terminadas as férias coletivas, se tem período aquisitivo ou não, a nossa seguinte orientação, se persistir a crise, é que nós tenhamos aí o acordo de banco de horas para ser pago no futuro essas horas que deixarem de ser trabalhadas, para de todas as formas evitar as demissões. E por último, se a tragédia foi além do que nós esperamos, nós vamos trabalhar com a possibilidade de redução de jornada com redução de salário. Então nós estamos fazendo tudo o que é possível para que as empresas continuem funcionando e para que os empregados continuem tendo seus postos de trabalho e a sua remuneração. Edson, e já tem algum acordo até agora? Já foi firmado algum acordo com os químicos? Sim, já tenho vários acordos assinados com banco de horas e com empresas colocando trabalhadores à disposição. Tem algumas empresas que não podem parar 100% da sua produção, mas para 50%, 60%. Toda a parte administrativa está trabalhando em home office. As empresas que trabalham em turnos, elas estão colocando menos trabalhadores nos ônibus, pagando combustível para alguns trabalhadores que quiserem ir com seus veículos próprios para ir sozinho, espaçando o horário das refeições para que não haja aglomeração dentro dos restaurantes, sentando uma ou duas pessoas por mesa, pedindo para que eles evitem estar próximos um do outro e estar o tempo todo falando. Higienização das mãos, nos ônibus tem álcool gel para desinfetar as mãos na entrada e na saída. Então todos os cuidados estão sendo tomados para que a gente não tenha a expansão dessa contaminação do coronavírus. Legal. Ontem o presidente Bolsonaro divulgou medidas para evitar demissões, não é? Primeiro até revogou um dos trechos da medida provisória. Nos demais, vocês avaliam que essa medida provisória pode colaborar com o segmento? Eu acho que o grande erro do governo é que o governo tem feito, talvez de forma mal orientada ou atrapalhada, ou até pelo ritmo que a coisa exige, tomado decisões de forma isolada, sozinho, sem conversar com a sociedade. Então isso é óbvio que acaba ocorrendo em erros. Se o governo tivesse a humildade de convidar os políticos, os empresários, a representação dos trabalhadores para uma grande conversa e construir uma proposta juntos, certamente nós teríamos menos erros. A medida de ontem, é claro que desagradou a todos, o Ministério Público, os trabalhadores, os juízes, até mesmo os empresários inteligentes. Porque nos países no mundo onde a crise está avançando, os governos estão trabalhando junto com a sociedade, buscando fazer com que a população tenha renda. Nesse momento, como é que você pode pedir para o trabalhador ficar em casa se ele não tem o que comer e se ele vai ter o salário dele cortado? É uma situação de desespero. Então, se não tiver esse momento, o equilíbrio de dizer, olha, nós temos que manter a renda, nós temos que distribuir renda. Por exemplo, os trabalhadores desempregados nos Estados Unidos, eles vão receber $3.000. Aqui o governo fala em R$200. Então o governo precisa ter uma visão mais social. É preciso manter as empresas abertas, sim, mas é preciso manter os empregos e manter a renda. Porque se não tiver renda, não adianta ter empresa aberta, vai vender para quem? Quem será o consumidor do futuro? E ao final da crise, nós vamos passar por essa crise que ela vai ter fim, e nós vamos ter uma crise social mais profunda do que nós já temos, com 13 milhões de desempregados, e alguns analistas falam que nós vamos chegar ao final da crise com 40 milhões, ou seja, teremos mais 27 milhões de desempregados. Quantos anos o país vai demorar para sair dessa crise com tanta gente desempregada? Nós certamente corremos o risco de ter um aumento da violência, de termos saques,
de ter uma população faminta e desesperada. Então é preciso que haja uma construção. Se o governo fala que os empresários têm que dar a sua cota de sacrifício, que os trabalhadores têm que dar a sua cota de sacrifício, a sociedade como um todo tem que dar a sua cota de sacrifício. É importante também que os políticos dêem a sua cota de sacrifício. Que em nenhum momento falou-se em reduzir o salário do presidente, dos seus ministros, dos deputados federais, dos senadores, dos governadores, enfim, só da população. Só quem está na programação do governo, primeiro quem vai pagar a cota é a sociedade, são as trabalhadoras, os trabalhadores e os desempregados. Depois vem os empresários. E a classe política continua no bem bom, com seus altos salários, sem nenhuma preocupação se trabalhar ou não, no final do mês está na conta. Então nós temos que dividir essa conta, tem que ter uma responsabilidade social de todos nós, toda a sociedade. Se nós temos um problema e nós temos que passar por ele, se nós não tivermos união, se nós não tivermos solidariedade, nós não vamos passar isso. Se nós passarmos, quando nós passarmos, evidentemente que um dia vai passar, nós vamos ter uma crise social sem precedentes na história do Brasil. Então é preciso que haja, nesse momento, serenidade, maturidade e que nós tenhamos um olhar voltado para a população, principalmente para aqueles desamparados, para aqueles que mais precisam nesse momento. É a hora de deixarmos de lado o orgulho, as disputas partidárias, as disputas políticas e olharmos a sociedade como um todo. O que nós estamos presenciando é uma guerra política entre governadores, presidente da República, entre os parlamentares, e a população mais uma vez está pagando a conta. Então é preciso que haja uma mobilização, que haja uma conscientização maior da classe política brasileira para o momento que nós estamos atravessando. Esquecer que nós temos eleição em 2020 e olhar nesse momento para quem mais precisa. E essas pessoas estão sendo esquecidas nesse momento. Se olham para tirar mais direitos e não para manter o mínimo necessário para a subsistência dessa classe mais pobre. A gente conversa aqui com o Edson Bicalho, ele é o presidente do Sindicato dos Químicos. Edson, falando agora um pouquinho, na nossa região, né, a gente tem produção de álcool gel, a gente vê essa disparada do produto nas gôndolas dos mercados, né, das farmácias. O senhor sabe me dizer como é que está a situação no estado? Está realmente faltando matéria-prima para a produção do álcool gel? Não, matéria-prima não está faltando. O que está faltando é um equilíbrio na produção e uma falta, às vezes, de conscientização da população. As empresas têm aumentado significativamente a sua produção, mas se você vai no supermercado, chegou uma pessoa na sua frente e tem 50 frascos, ela cata os 50 frascos e joga no carrinho. Ela vai usar 1 ou 2 frascos. Então falta essa conscientização. Mas eu preciso de 1 ou 2, eu vou pegar 1 ou 2. Eu não vou pegar os 50 e sair distribuindo ou revendendo. Então falta um pouco de conscientização. As empresas estão trabalhando em regime de 24 horas por dia para tentar atender a demanda, mas a demanda ela é muito grande, ela é crescente de uma forma assustadora. Então ela vai se estabilizar em algum momento. O problema é que agora se instalou um pânico e a população está correndo atrás de álcool gel e máscara. Então eu creio que no máximo em uma semana isso vai estar estabilizado, não vai faltar álcool gel, não vai faltar máscara. Apelo novamente para as pessoas, quando ir ao supermercado ou qualquer local que tenha, compre e leve somente aquilo que você precisa. Não leve para estocar, porque isso vai fazer falta agora e no futuro vai sobrar. Então é manter o equilíbrio que nós não teremos problemas com o abastecimento. Tá certo, 7 horas mais 15 minutos, 7h15, o sindicato ele observa, ele olha de perto ali essa discrepância de preços, o Edson, em relação a um estabelecimento e outro. Como que o sindicato analisa essa disparada de preços? Mais uma vez é o oportunismo, né? Se você tinha o preço dele, hoje nós temos lugar que custa 10, 20 vezes o preço anterior à pandemia do coronavírus. Então é o oportunismo, a falta de consciência tanto do vendedor como do comprador, porque o vendedor fala, bom, está faltando produto, se eu vendi a R$1, vou vender a R$20 e vou vender do mesmo jeito. E acaba vendendo do mesmo jeito. Então é um problema de consciência que nós temos aqui no Brasil. Infelizmente nós temos essa falta de consciência das pessoas que trabalham com a venda do produto. A gente tem observado isso e a gente tem orientado. Se todo mundo disser, olha, nesse preço eu não levo, o vendedor vai ter que baixar o preço. Mas infelizmente a população leva
e com isso eles estimulam a aumentar cada vez mais ainda os preços. É um absurdo, é uma falta de consciência com aqueles pobres, né? Porque o pobre que precisa, muitas vezes ele não vai conseguir comprar, ele vai ter que optar em comprar um pacote de arroz ou comprar um álcool gel. Certamente ele vai comprar o arroz para não morrer de fome. Tá certo. Edson Bicalho, presidente do Sindicato dos Químicos, aqui na entrevista no Viva Cidade. Edson, obrigado, viu, pela sua participação. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Edson Bicalho, presidente do Sindicato dos Químicos. 7